Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Hoje, segunda-feira. Pastora, hoje é Dia 31 de agosto. 31, último dia de agosto, né? Glória a Deus que nos trouxe até aqui, né? Amanhã inicia o mês do nosso mês, que é o mês do aniversário do nosso casamento. Isso. 26 anos, irmãos. Meu Deus, essa menina... Eu era uma criança, ela pegou para me adotar. Ela me adotou, né? Imagina, já fazem 26 anos que nós somos casados. E olha esse rostinho de menino e esse rostinho de menino. Eu acho que nós nascemos na barriga da mãe já casados, porque só pode, né? Ai, bom dia. Cumprimenta lá, amor. Bom dia, irmão Reni, irmã Maria, a Milka está aqui. Olha o dedo na câmera, amor. Olha o dedo na câmera. Desculpa aí, gente. A Babi, a Cláudia, Camila Camargo, o irmão João Reni, né? O Adriano Giotto. Doutor Adriano, nossa Cláudia. Filha querida. Bom dia, minha filha. Vera Câmara foi a primeira hoje a entrar. Vera hoje foi. Deus, difícil não bater o dedo ali. Desculpa aí, gente. Não tô que nem pastor Alex. Glória a Deus, né, gente? Olha lá, Tânia Ferreira, Deus abençoe. Deus abençoe, bom dia, Regina. Bom dia, irmã Regina. Deus abençoe. Glória a Deus, né? Então hoje, queridos, hoje nós vamos falar do Evangelho de Lucas ainda, né? Capítulo 16, lembrando que são 24 só. E agora, praticamente, né, mais uma semaninha aí, e em alguns dias a gente já encerra o Evangelho de Lucas, né, e de certa forma resumimos os evangelhos. Claro que podemos estudar os outros evangelhos, mas eu vou deixar que você estude, né? Eu quero apenas inspirar vocês, né, através do Evangelho de Lucas, para você também ler os outros evangelhos, tá? E daí possivelmente para Atos dos Apóstolos, né? Possivelmente, quando digo possivelmente, porque até lá tudo pode mudar, né? Que também será algo muito incrível, algo muito maravilhoso. Queridos, então vamos lá então, sem mais delongas, né? Ó, a Cris, minha cunhada, minha irmã, Deus abençoe, a Mali, a Jéssica. Bom dia, né? Todos vocês. Queridos, e se você se sentir à vontade, aproveita para compartilhar já o vídeo, desde já, compartilha na sua timeline, compartilha no seu Face, você pode ali marcar pessoas para assistir, né, mais tarde, né? Ontem, graças a Deus, irmãos, nós tivemos um alcance, né, através das compartilhamentos, foram 100 e poucos compartilhamentos, foram 5.900 pessoas alcançadas no culto ontem à noite. Então, imagina, gente, quase 6.000 pessoas alcançadas, isso foi muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor, né, por isso. Então, queridos, eu queria que você pudesse então abrir a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 16, e nós vamos estar então, é bem curtinho hoje, né? E um tema muito relevante que envolve todos nós estamos passíveis disso, tá? E eu quero convidar você então para prestar muita atenção. Vamos lá então, pastor. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros,
quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Queridos, esse aqui é um texto, uma parábola, até de difícil compreensão se você não usar algumas regras da hermenêutica. Ou seja, a hermenêutica é uma ciência que nos ajuda a interpretar, né, melhor as escrituras. Então, o que eu quero primeiro ajudar você para você poder entender bem esse contexto? Jesus, né, novamente ensinando os seus discípulos, né, disse aos seus discípulos, ele sempre compartilhava com os seus discípulos, tá? E ele abre aspas, ele começa a contar uma história, né, uma parábola. Tá? Então, nós estamos vendo Jesus, estamos vendo os discípulos, agora nós vamos ver falar de um administrador, vamos ver falar de um senhor, né, desse administrador, ou seja, né, como seria o patrão dele, tá? E que seria o dono ali das riquezas, ok? E vamos ver o comportamento desse administrador, vamos ver, né, um elogio deste Senhor, não do nosso Senhor. Pode ver que o Senhor está com a letra minúscula, do Senhor, do patrão dele para ele, no sentido da astúcia dele, né, do que ele faz, tá? E vamos ver as conclusões que Jesus nos dá acerca de todos esses acontecimentos aqui, tá? Então, assim, por exemplo, Jesus então fala assim, que esse homem era rico, né? Uhum. E o seu administrador estava o quê? Ele estava desperdiçando os seus bens. Então, ele tinha um funcionário para cuidar, para administrar a sua riqueza, e esse funcionário, esse administrador, estava desperdiçando. Ele foi acusado disso, né? Isso. E ele na verdade, o que acontece? Ele no medo, né? No afã de, puxa, agora o meu senhor vai me mandar embora. Me descobriu, né? Me descobriu as coisas erradas, a corrupção que eu estava fazendo, as coisas erradas que eu estava fazendo, né? E eu preciso fazer o quê? Em vez dele se arrepender, em vez dele pedir perdão, em vez dele pedir misericórdia, querer mudar as atitudes dele, tá? Ele usa de astúcia, né? Ele usa de astúcia para quê? Para tentar ainda continuar fazendo coisas erradas, tentando a busca de um privilégio futuro, porque ele fala, eu não vou mendigar, eu não vou conseguir fazer nenhum outro trabalho mais pesado, então eu vou fazer o quê? Eu vou continuar roubando, favorecendo, né, a quem deve para o meu senhor, para que amanhã eu possa me hospedar na casa deles. Ou seja, para que eles fiquem me devendo favor. Ou seja, ele não aprende a lição. Ele, ao contrário, ele continua naquele exercício dele ganancioso, naquele exercício fraudulento e corrupto, né? Tá? Então, feito isso, né, daí a história conta que ele chama os devedores, quem devia 100 ele manda colocar 80, enfim, assim por diante, tá? Mas o versículo de número 8 fala assim que o Senhor, né, elogiou o administrador, não é o Senhor Jesus, pode ver que o S está S minúsculo, é o Senhor dele, ou seja, o patrão dele. O patrão dele elogiou o administrador desonesto, tá? E pela astúcia ainda dá o adjetivo, desonesto, tá? Porque agiu astutamente, exatamente. Falou assim, ó, num padrão mundano, num padrão de desonestidade, parabéns, você tá PhD na malandragem, né? Tipo o pessoal que estava no governo anteriormente aí no nosso país, né? PhD na malandragem, queria dar nó em pingo d'água, que nem diz, né? Cadê? É o 8, né? Tá. Pois os filhos, daí ele fala, daí Jesus, agora sim, o Senhor fala, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Isso significa o quê? Ele está fazendo assim uma comparação, quer dizer, que da mesma maneira que eles são astutos com os filhos deste mundo, nós, como filhos da luz, somos menos astutos, mas deveríamos também ter astúcia no sentido do bem, né, de fazer o bem. Por isso que ele reforça o versos 9, que é, por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, tá? Mas não através da corrupção, do benefício. Jesus está falando assim, ó, use o dinheiro, né? Não seja ganancioso, use para fazer amigos, sim, para ajudar pessoas, para abençoar pessoas, tá? De forma que quando ela acabar, ela quem? A riqueza. Estes o recebam
nas moradas eternas, não em suas moradas aqui pessoais. Ou seja, não faça algo para o próximo esperando alguma coisa aqui, mas esperando no céu. Olha só, Jesus, então, lembrando que ele está ensinando para os seus discípulos, tá? Daí, talvez seja aqui o sujeito, a conclusão dessa parte toda, porque o verso 10 fala assim, Jesus fala assim, ó, quem é fiel no pouco, lembrando que ele está falando para os discípulos dele, ele está falando, gente, quem for fiel no pouco, também é fiel no muito. Né? Você quer saber quando a pessoa é fiel? Veja nas pequenas coisas está sendo fiel. Tem pessoas que falam assim, não, o dia que eu tiver dinheiro eu dizimo, o dia que eu tiver dinheiro eu te ajudo. O dia que o meu negócio deslanchar, né? Não, se a pessoa não é fiel agora, ela não vai ser fiel depois. E Jesus sabe disso, gente. Ninguém leva ele, ninguém é astuto, tão astuto que enrola ele, né? E olha só, quem é desonesto no pouco, né, também é desonesto no muito. Então, quer dizer, não espere de quem é desonesto hoje, não espere de quem é infiel hoje, amanhã, porque vai continuar, a não ser que mude o seu comportamento. E o verso 11 ele fala, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, tá? Quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Jesus está falando assim, ó, então assim, aprenda a ser fiel com as coisas pequenas, aprenda a ser fiel com as coisas deste mundo, para que eu possa acrescentar as coisas do reino. Tem tanta gente que quer a bênção de Deus, aquela extraordinária, aquela que inunda, que sobeja, mas como é que Deus vai permitir, né, que os céus enviem para você sobejo, que envie para você as riquezas que Deus tem para você, se você não consegue ser fiel no pouco, né? E no pouco que te é dado, você conspira. Porque essa coisa de, não, o dia que eu tiver eu vou fazer, ou vou dar, ou vou ajudar, isso é conspirar, querido. Isso é astúcia mundana. Astúcia mundana. Né? Entendeu? Então, passa antes, né? Outra coisa, você chegar e até, vamos supor, você dá uma ajuda para um pobre, né? Uma cesta básica para um pobre. Você proclama aos 4 ventos. E isso não se torna uma prática, ou seja, só foi para um momento, para um breve marketing da sua vida, dizendo para que as pessoas pensem que você ajuda, também é ser infiel. Então, o que é ser fiel? Ser fiel no pouco, não importa se você vai dar 1 quilinho de arroz todo mês, leva lá na igreja, leva lá na casa de recuperação, leva lá no orfanato, né? Não pode dar uma cesta básica, dá 1 quilinho. Compartilha, sabe assim, é nas pequenas coisas, seja fiel nas pequenas coisas. O Senhor te deu uma cesta básica, veio 2 quilos de arroz, compartilha 1. Você já recebeu uma cesta, compartilha 1. É isso que o Senhor está dizendo, seja fiel no pouco, porque aí começa a vir o muito. E a prática do repartir já está registrada na sua vida. Então você deixa de ser ganancioso, e o tema aqui é você ser ganancioso, porque a ganância faz com que a gente haja dessa forma, pratique estas obras, tá? E você possa, então, fluir em Deus e para Deus. E observe, então, que o versos 14, agora vem o quê? Jesus vai apontar o dedo para um grupo de pessoas. Porque fala assim, desculpa, o 13, é porque é importante a gente ressaltar o 13. O 13 fala assim, nenhum servo pode servir a 2 senhores, tá? Pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, observe que o Senhor coloca o dinheiro como um senhor, né? E compara até. Né? Ou Deus é o seu Senhor, como o dinheiro fosse um Deus. Senhor. Então, assim, a ganância é muito preocupante. Agora, olha só os fariseus, versos 14. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Por quê, queridos? Eles amavam o dinheiro. Então, é aquele tipo de pessoa que fala assim, pastor, né? O senhor está querendo que nós dê dinheiro para vocês, para a igreja, não sei o quê. É os fariseus, queridos. Entendeu? Eles zombam, tá? Porque eles não entendem que isso aqui é uma dinâmica, é uma prática, é um exercício, tá? E não entende que tem Deus para cuidar, né? Da sua oferta, do seu dízimo. Tem Deus, mais do que um pastor, tem Deus. Deus vai prestar conta com Deus. Agora, não deixe de ser fiel pelas coisas que você, pelo amor que você tem ao dinheiro. Tem gente que tem tanto amor ao dinheiro que é incapaz de usar o seu dinheiro para servir a Deus. Queridos, avareza, isso se chama avareza, ganância. Cuide com isso, e Jesus está ensinando aos seus discípulos, mostrando como os fariseus, que eram quem? Conhecedores da lei, da palavra. E nesse princípio de senhorio, colocado dinheiro como Senhor, ou Deus como Senhor, entenda um princípio, queridos. Se Deus é o seu Senhor, quem dita as regras de como o dinheiro vai lhe servir é Deus. Então, assim, você pode estar numa escassez. Se Deus é o teu Senhor, Ele vai dizer, dinheiro, venha para a mão desse servo. Venha para a mão desta serva.
E ele vem, porque Deus é o Senhor. Agora, se o dinheiro é o seu Senhor, quem dita as regras, entendeu? De como vai servir, é ele que diz. Então ele diz assim, tá curto, você não pode comprar, né? Vai faltar. Isso. Ou então, gaste erroneamente, gaste com coisas que não deve. Então, assim, é uma questão de decisão. Se Deus é o teu Senhor, é Ele que vai determinar como o dinheiro vai te servir. Ele que é o dono de todos os recursos, né? Ele manda como quer, o tempo que quer. Agora, se o dinheiro é teu Senhor, então é o dinheiro que diz pra você como que você deve gastar, né? Não deve gastar. Ele enxuga as coisas para dizer assim, ó, você não pode gastar, tá vendo? Você é pobre, você não tem recurso. E deixa eu contar uma historinha pra você. E eu vou dar o nome dessa história de Síndrome de Lúcifer. Pra você ver como é fácil a gente cair e é fácil a gente virar o Satanás. Como ele era o Lúcifer, anjo de luz, virou o Satanás. Porque, veja bem, fazendo aqui uma correlação, tá? É como se Deus fosse esse administrador, desse o dinheiro dele para Lúcifer cuidar, tá? E fala assim, Lúcifer, você distribui aos pobres. E Lúcifer agora começa a negociar com os pobres, tá? Ou seja, o dinheiro não é dele e ele começa a fazer algo que Deus não pediu. Se você, que recebe o seu salário, entende que o dinheiro é teu, você não vai fazer o que Deus pede para você. Você vai fazer o que você, né, acha que deve fazer pelo fato do dinheiro estar nas suas mãos. Tá? E você pode tentar o quê? Negociar. Eu vou pegar meu dinheiro, em vez de dar o dízimo, eu vou comprar cesta básica, eu vou comprar roupa para dar para as pessoas, porque eu prefiro eu administrar do que o Senhor, do que a igreja. Porque, queridos, você aceitando ou não, Deus mandou se levar para a igreja, para a casa do templo, para que lá houvesse mantimento e lá houvesse a distribuição. Tá? Mas veja bem, a síndrome de Lúcifer faz com que você queira administrar um dinheiro que na verdade não é seu. É meu, eu ganhei no meu trabalho. Não, não é. Não é, porque Deus que permitiu que você trabalhasse. Então não é. Isso se chama síndrome de Lúcifer. E isso é que fez Lúcifer cair e virar Satanás. Então não vire Satanás, por favor. E não se ofenda com o que eu estou dizendo. Entendeu? Queridos, tem pessoas que têm dízimos muito altos. Tá? Poderia estar abrindo orfanato sozinho, podia estar, tá? Como muitos fazem, tá? Mas quem entende que esse dinheiro todo que vem na mão dessa pessoa, tá? Não é senhor dela, então não diz, isso que a pastora falou, não diz o que ela tem que dizer, e sim quem diz o que tem que fazer com o dinheiro é Deus. Deus fala, tá vendo esse dinheiro todo? Dá para você fazer muita coisa, né, com ele. Dá, pois é, só que você vai lá, entrega lá na igreja, entrega lá no templo, porque lá é aonde eu mandei, lá é a ordem divina para isso. Queridos, então, parece sim, né, que eu estou trabalhando em proveito próprio. Pastor, você está fazendo isso para que traga o dinheiro. Queridos, nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar. Né? E você... Quer ver outro exemplo de como o dinheiro é o Senhor? Né? E, em muitos casos, às vezes, quando a pessoa vai ofertar, né? E ali o dinheiro fala com ela, nesse momento. Né? Ele diz, puxa, dê a menor nota. Né? Não dê essa grande. Então ali você entende que o dinheiro está sendo o seu Senhor. O que Deus diria? O que Deus falaria? Né? Então quem é o Senhor aí nesse caso? E guardem em sua mente que Jesus está ensinando aos discípulos. Né? Então observe que isso aqui ele está ensinando aos seus discípulos. E dá uma olhadinha no versos 15. Lê os 15 de novo e presta atenção no que Jesus fala ali, gente. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens. Justifica a si mesmo. Aos olhos de quem? Dos homens. Porque aos olhos de Deus a gente não consegue se justificar. Querido. Mas Deus conhece o coração de vocês. Essa história da gente justificar. Não, mas eu fiz isso porque... Eu vou até grifar, eu dava na igreja, aí o pastor trocava de carro o ano todo. Quer dizer, eu não estou dando para... né? O que é isso? É justificativa para si mesmo e diante dos homens para fazer aquilo que você quer. Com aquilo que é Senhor na sua vida. Tá? E era para ser servo, o dinheiro era para ser servo, para ser teu servo, não teu senhor, mas ele está sendo teu senhor. Queridos, então, ainda há tempo de você mudar isso na sua vida, tá? E olha que Deus, ele olha o nosso coração, ele conhece o coração. Mas Deus conhece o meu coração, sabe que eu faço isso por bem. Como é que pode ser por bem algo que Deus não te pediu? Né? Porque, veja bem, o dízimo é de Deus, ele não te pediu para você administrar o dízimo. O dízimo, ele fala para você devolver. A oferta que você pode administrar, as contribuições você administra, os seus 90% você administra. Agora o dízimo, Deus não deu para você, ele deu uma palavra para você devolver para o templo. Tá? Então, pensa nisso, medita nisso e pede que o Espírito Santo fale ao teu coração. Exatamente.
A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Lembra que ele está ensinando aos seus discípulos e que ele continua ensinando. Ele fala sobre a lei, fala sobre os profetas, tá? Que até João Batista, né, estiveram profetizando, estiveram dando diretrizes. Por que até João Batista? Porque após João Batista vem Jesus, né? E isso, agora veja bem, vem Jesus, ele está falando, e agora são as boas novas do reino, tá? De Deus, né? Que muitos tentam forçar essa entrada. Como forçar essa entrada, né? Eximindo ou retirando, né, diretrizes que foram nos dadas. Daí por isso que ele cita, né, o verso 17, ele fala assim, é mais fácil os céus e a terra passarem do que cair uma lei, cair da lei o menor traço. Ou seja, ele está dizendo assim, ainda que nós estamos na graça, ainda que não perdeu o valor o que foi nos ensinado na lei, nos profetas. E ele cita um exemplo. Pode ver que está entre aspas. Quando ele fala do divórcio, ele está citando um exemplo. Que exemplo? De um mandamento, é o 4º mandamento, queridos. Né? Não cobiçareis a mulher do próximo, ou seja, para você não adulterar. Então, para você não se. Então ele fala assim: ó, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, por que você casa com outra? Porque você cobiçou a mulher, outra mulher, que não era tua. Então você se separou da sua por causa de outra. Isso aqui, ele está dando um exemplo de uma lei que existia lá atrás. Né? Não cometerá adultério, porque isso diante de Deus é adultério. Ele fala adulterar, não adulterarás. É o 4º mandamento, querido, não adulterarás. Né? Então você não pode esquecer que ainda existem leis. Os mandamentos ainda são válidos, queridos. Né? São princípios, são válidos. Né? E aqui então ele está relembrando e ensinando os seus discípulos. Agora observe que vem mais uma, que muitas pessoas chamam de parábola, mas interessante que você pode ver que lá em cima do administrador, o próprio tema da Bíblia fala parábola. Né? Nesse caso aqui não, aqui só diz o rico e o Lázaro. Né? Então assim, muitos dizem que é uma parábola, tá? Mas a gente precisa considerar a possibilidade de Jesus estar contando uma história, tá bom? Veja lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, então, lembrando que ele continua falando, né, sobre ganância, sobre avareza, e agora ele cita o quê? Um exemplo deste homem, e ele detalha, ele fala que esse homem era rico, fala como ele se vestia de púrpura, porque naquela época eram só os reis que usavam púrpura, tá? Linho fino, tá? Vivia no luxo todos os dias. O problema era ele ser rico? Não. O problema, queridos, era ele não usar esta riqueza para fazer o bem, porque retrata o que está aqui fazendo um contraponto, o mendigo na porta dele. Ele não poderia, irmãos, ter mudado a vida desse mendigo?
Entenda uma coisa, sabe o que Deus pede de você para que você seja justo? Que você dê todo o seu dinheiro. Ah, dá o tudo, que nem algumas igrejas falam. Não, irmãos, dá o seu dízimo, que é 10%, na casa do Senhor. Tá? E você ser fraternal, contribuir, generoso com quem necessita. Isso não é dar tudo, queridos. Isso não é dar tudo. É você usar parte daquilo que Deus te dá, tá? Para obedecer o que Ele manda você fazer, e você vai ser ricamente abençoado por isso. Agora veja bem, você tem opção? Tem escolha? Tem. Ele teve a escolha. Qual foi a escolha? Ver o pobre coitado ali vestido de chagas, enquanto ele estava vestido de púrpura. Exatamente. E não fazer nada. Daí o que Jesus conta? Que os dois morreram. Um foi recebido, né? O Lázaro, né, foi recebido por Abraão. Lembrando que aqui Jesus não tinha morrido ainda, então o destino dos mortos, irmãos, era diferente do destino dos mortos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Para isso eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube que pode explicar bem certinho isso para você, ok? Tá? Fala que o rico então foi recebido no inferno, no Hades, que é o inferno, lugar de morte. O pobrezinho, não porque é pobre, tá? Mas agora está sendo consolado, porque até Deus colocou um rico, né, na porta do pobre. Não é o pobre na porta do rico, o rico na porta do pobre, para esse rico ser mais rico ainda, porque imagina, esse rico ia ser rico na terra e rico no céu. Exatamente. Se tivesse feito isso. Ele não entendeu e só foi rico na terra. O pobre que estava ali para ajudar esse rico, ser rico no céu, tá? Não recebeu ajuda, tá? Graças a Deus, há tempo aqui na terra temporal, morreu, e agora ele vai ser rico no céu, né? Porque ele cumpriu o propósito dele de ser o pobre, para enriquecer o rico duplamente, mas o rico não entendeu isso. Você entendeu? Então agora o que ele faz? Ele vai ser consolado, enquanto o rico vai ser atormentado. O rico, percebendo isso, fala com Abraão, né? Pede para Lázaro, então, agora ter misericórdia de mim, né? E o Abraão fala assim, não tem como, porque tem um abismo entre nós. Foi colocado um abismo já para a gente não ter acesso, daqui nem para aí, nem para ir para cá. Podemos ver, podemos se falar, mas, né, não podemos ter acesso. Daí então é a hora que o rico então fala, então faz o seguinte, na casa do meu pai tem 5 irmãos, manda Lázaro lá para avisar eles, né? Manda lá num centro espírita, né? Num centro de macumba, que invoque o espírito dos mortos, para que ele possa avisar e para que eles não venham parar onde eu vim parar, né? Não venham sofrer o que eu estou sofrendo. Abraão fala assim, olha, né? Por isso eles têm a lei e os profetas, né? Então volto a fazer menção da lei, da palavra de Deus. E se eles não ouviram nem a lei nem os profetas, quanto mais tem Moisés e os profetas. Quanto mais se alguém daqui for para lá, né? Então, se alguém dentre os mortos fosse até ele, se arrependeriam. E aqui faz menção também a Jesus, né? Porque Jesus veio dos mortos para falar algo para nós. Né? E mesmo assim, mesmo assim a gente vê que muitos não ouvem. Então, assim, a ideia, você vê que o ser humano é cheio de ideia, né? E gostamos de dar ideia para Deus que nós. Só não gostamos que Deus dê ideia para nós. Porque ele disse, se alguém vier dos mortos, eles vão acreditar. Jesus veio dos mortos, porque ele ressuscitou, e muitos não acreditam. E muitos não acreditam. Então, Abraão estava certo, né? Ainda que Jesus hoje, graças a Deus, nos salvou, né? Através do seu sangue, mediante o seu sacrifício de cruz. Então, que encerra dizendo assim, Abraão respondeu, se não houver Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer. Ainda que ressuscite alguém, ou seja, mostrando a importância de Moisés, dos profetas. Moisés representa a lei, a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia é um todo, não é só, agora não precisamos mais viver o Velho Testamento. Dízimo é coisa do Velho Testamento, não precisamos mais viver. Queridos, dízimo é palavra de Deus. E entenda que é para que Deus, né, possa servir aqueles que vieram com uma missão inferior à sua, que é mendigar, para enriquecer mais você ainda, não só aqui na terra como no céu, e para serem consolados por você aqui na terra. Observe que cada rico, cada pobre, não é o cara vagabundo, sem vergonha, que não quis estudar e que não está nem com a vida, não. Daí alguém que tem uma missão, entendeu? De produzir em mim e em você uma riqueza eterna, queridos, de sermos justos, generosos, não gananciosos. Tenta olhar por este lado e praticar, e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida, não só aqui na terra, como aqui no céu. Tá? E além de você consolar alguém que tem uma missão difícil. Você já ouviu falar de missão? Gente, tem gente que tem missão difícil, né? O médico tem uma missão difícil, o coveiro tem uma missão difícil, né? O pastor tem uma missão difícil, o missionário que vai lá para países perseguidos tem uma missão difícil. Então entende que todo mundo tem uma missão. E o pobre tem uma missão difícil, que é ser pobre. O mendigo tem uma missão difícil, que é ser mendigo. Entenda isso, é uma missão que eles têm. Para quê? Mas para ficar a vida inteira sendo mendigo? Não. Para que através dessa missão dele possa enriquecer mais ainda quem tem e ser consolado
tendo um pouquinho mais, ou seja, tendo uma vida um pouquinho melhor. Por isso, queridos, pelo amor de Deus, entenda o que Jesus está ensinando para os discípulos e seja generoso e obediente a Deus. Seja dizimista, seja ofertante e seja, sabe assim, faça o bem. Entendeu? E isso não vai dar o quê? 20% de tudo que você tem. E vai te acrescentar quanto? Você acha que Deus não vai te honrar nisso? Agora, por causa de 10%, por causa da menor parte, você perde a melhor parte no céu e perde de ajudar a missão de Deus, né, de Deus desenvolver você. Gente, é uma cegueira espiritual tão grande essa questão quando se envolve dinheiro, porque o dinheiro passa a ser senhor e cega as pessoas. Então, que essa lição de hoje, né, sirva para mim, para a pastora, para você e todos aqueles que nos assistirem. É verdade. E que possamos ser generosos e principalmente obedientes. Ah, pastor, mas eu sou generoso, eu ajudo muita gente. Não adianta, se você não obedece a Deus, não dá o seu dízimo, não adianta você ajudar muita gente. E você não queira ser o administrador disso. Que você vai estar na síndrome de Lúcifer. Pessoas para fazer isso. Você vai ser um bom administrador infiel. Exatamente. Um bom administrador. Achando que está fazendo não, porque algo o correto. meu dinheiro eu administro. Eu não dou para a igreja nem para pastor administrar. Eu compro cesta básica não fui eu que falei para você, né, e para nós que temos que levar o nosso dinheiro no tempo. Foi Deus. Então é você dizer que o grande administrador Senhor errou quando falou o que era para você fazer, o que era para mim fazer. Que era para levar ao tempo. Tá bom? Pensa nisso e deixa o Jesus falar no teu coração. Tá? Que Deus abençoe você. Um beijo grande, né? Sauda lá, pastor. Vamos lá, Karine.